que tem, né? Não é possível. Não ganha pra você ver. Então, pega a semana que vem o Olímpia e não goleia no primeiro jogo para ver se não vão debater. Então, tem um dedo de Sampaoli, tem muito de qualidade, porque eu acho que o torcedor do Flamengo, no jogo de bata-bata, quando ele vê uma construção com Bruno e Gabriel, não adianta. Tem uma questão ali de memória, de entusiasmar, de empolgar. Você olha para ser outra semifinal, a coisa está muito pareada. Você olha para a semifinal de cá, eu acho que está bem caminhada. Tudo isso completa um cenário de uma noite muito positiva para o Flamengo. Jogar é fora. Não é fácil ganhar desse Grêmio que quer ter a bola, que quer controlar. Você deixa ele desconfortável, arrasta a marcação dele, tem a criação com o Bruno e com o Gabriel. O Flamengo demorou até para se achar, eu acho que, principalmente com o Arrascaeta e Everton na primeira etapa, mas depois que sai o primeiro gol, fica bem confortável e poderia ter feito mais. Foram 14 ou 15 finalizações, se eu não me engano. O Flamengo jogou até para fazer mais dentro de uma arena do Grêmio, contra um Grêmio que não vive exatamente um mau momento. Saberia, tem condição de fazer mais. E acho que vale o debate do quão impactante foi essa novela do Soares. Para um desempenho, para um encaixe de time, não nada muito assertivo, mas um debate do que foi. Vários debates, várias novelas, vários capítulos estarão aqui no Linha de Passe. Certo, protagonista Gustavo Zupac? Certo, Paulo. Um abraço. Boa noite, companheiros. Boa noite, fã de esportes. Para não ser repetitivo em cima do que os colegas falaram, e eu concordo com quase tudo do que foi dito, eu acho que tem alguns pontos legais para a gente observar. Como o Flamengo conseguiu se adaptar muito bem e conseguiu tirar proveito do próprio desenho do time do Grêmio, né? O Renato conservando a sua ideia com 3 zagueiros, o Grêmio marcando com linha de 5, consequentemente o meio-campo ficou um pouco menos povoado. E a gente começou a ver o Flamengo no primeiro tempo, principalmente quando o Felipe Luiz se juntava aos homens de meio-campo com superioridade, né? Então o jogo passava muito por ali. E aí o Grêmio, que até começou o jogo tentando ter um pouco mais de posse de bola, isso durou 10, 15 minutos. Quando o Flamengo toma conta do roteiro, controla o jogo e começa a ter esse meio-campo numericamente superior, o Grêmio passou a se defender mais. E qual seria a estratégia? A hora que recuperar, tentar o contra-ataque. Mas não tinha o contra-ataque. E aí o Renato, durante o primeiro tempo, tenta sair desse nó, desatar esse nó, tirando o Vini e colocando o Ferreirinha para tentar colocar mais gente no setor e tentar fazer o Grêmio reagir. No começo do segundo tempo, o Grêmio até reage, o Grêmio equilibra um pouco mais o jogo no começo do segundo tempo. Mas aí vem o lance que, para mim, determina a largura do placar, que é a irresponsabilidade do Kahneman. Do capitão do time. Capitão do time, que havia tomado um cartão amarelo no lance em que o Gabriel foi até malandro, porque o Kahneman chega no Gabriel, mas o Gabriel cai e dá uma valorizada, o Kahneman encosta e o Gabriel cai sentindo muito o rosto, e o Kahneman recebe o cartão amarelo pela imprudência, e pouco tempo depois... Foi sem bola, né, Gustavo? Não tinha passado a jogada. Exato. Agora, o segundo cartão que o Kahneman toma, ele sendo capitão, o Grêmio perdendo o jogo, ele com o cartão amarelo e o lance quase no meio campo, ele dá quase que uma voadora ali na canela do Everton Ribeiro. Você não tem dúvida que aquilo é para cartão, né? Não, indiscutível. Você sabe que você vai ser expulso. E a partir dali, assim, o que o Grêmio tentou reagir a partir do 10 contra 11 foi um Grêmio desorganizado e que deixou muito espaço para o Flamengo. Fez 2, poderia ter feito 3, poderia ter, assim, bem, literalmente não, mas poderia ter resolvido de fato a parada, né? Então o Flamengo fez um grande jogo, um jogo convincente, uma resposta, assim, um jogo convincente pelo que representava esse jogo e pela imagem ruim deixada contra o América, né? O Flamengo deu uma boa resposta contra o América e o Kahneman ajudou a enterrar as possibilidades do Grêmio dentro de casa. Falando Jorge Sampaoli ao vivo no Linha de Passe. O carimbo do técnico do Flamengo, com uma frase importante, o time parece mais concentrado, mais ligado em jogos de Copas do que em partidas do Campeonato Brasileiro. Que eu acho a principal, concentrado. Porque... Só para reproduzir, ele é questionado, ele fala, os jogadores se ligam mais em jogos de Copa. E isso é muito claro. Isso é mas muito, agora é a boca de Sampaoli, não é simplesmente um achismo, escolhe. Não, é muito claro. Agora o treinador tem a mesma impressão de todo mundo que estava vendo isso. Ele identifica isso. Que é uma coisa, para mim, não deveria acontecer. Porque o Flamengo deveria jogar o Campeonato Brasileiro faltando mais de um turno. E com o time que o Flamengo tem, olha os jogadores que entraram no segundo tempo. Então, Alan, Pedro e Cebolinha. Pois é. Do banco. Então, não vou entrar nesse detalhe. O Flamengo tem condições de disputar todas as competições. Já falava aqui outro dia, o Flamengo é o único time do futebol brasileiro que tem jogadores para ganhar as 3 competições que está disputando. De qualquer forma, há uma coisa que é inconsciente, né? Então, os jogadores do Flamengo, identificado isso, que eles dão mais valor a esses jogos que têm um valor mais imediato,
porque os pontos corridos você vai plantando para colher, e aí nesse jogo você já praticamente consegue a classificação em uma partida, ou em duas, no caso, se confirmada a classificação no Rio de Janeiro. Os jogadores estão com uma postura um pouco diferente. Eu acho que cabe ao técnico, a direção, todo mundo precisa entrar nessa situação, e não é pegando no pé dos jogadores, é tentando mudar um pouco essa mentalidade. Isso não se faz com bronca, não se faz com chamada. É quase uma questão de cultura, né? De conversa, de cultura, porque, como já dissemos aqui várias vezes... É o terceiro ano consecutivo que tem uma diferença. Que as Copas valem muito aqui, né? Eu só acho que isso, assim... E são mais fáceis. Você faz de jeitos diferentes ou menos com os difíceis. jogadores. Quer dizer, acho que os jogadores eles são motivados, ou você consegue mudar a postura de um jeito ou de outro. De qualquer forma, a questão é... O Flamengo, você falou, ele coloca aos 30 do segundo tempo, hoje ele coloca o Alan, o Cebolinha e o Pedro. Teoricamente, 3 reservas. Ele começa o jogo de hoje com o Thiago e o Vitor Hugo, que talvez não tivessem começado jogando se ele tivesse o Pulgar e o Gerson. Estava sem Ayrton Lucas, Davi Luiz e Gerson. Isso, vai só para... Cara, é um negócio absurdo, assim, a qualidade, loucura. o nível do segundo time do Flamengo é muito, muito forte. O que eu quero dizer com isso é que, às vezes, para que você consiga ter esse foco no Campeonato Brasileiro, vale você mesclar mais os times nos jogos do Campeonato Brasileiro, porque é óbvio que existem jogadores que você não discute no Flamengo, né, em relação à titularidade nos grandes momentos, nos jogos decisivos e tal, que são caras que mudam completamente o jogo. E acho que isso vale para o Gabigol, isso vale para o Arrascaeta, que é um cara que inclusive precisa ser dosado do ponto de vista físico, isso vale para o Bruno Henrique, que é espetacular, né? Quer dizer, eu repito aquilo que eu disse algumas semanas antes até dele se machucar no jogo contra o Palmeiras. Talvez esse seja o grande reforço do Flamengo até o final da temporada. Mas o que eu quero dizer com isso é que talvez essa estar ligado, que foi o termo que o próprio Sampaoli usou, possa vir com a simples mudança de nomes escalados no Campeonato Brasileiro. Caras que vão ter que brigar pelo espaço, que vão ter que brigar pela posição, que talvez tenham uma postura, mesmo num campeonato por pontos corridos, um pouco diferente em relação, assim, o quanto ele vai precisar daquele jogo para ter uma motivação, para conseguir um espaço para outros jogos. Então, acho que isso pode ser muito legal também. Eu só não pediria isso hoje, tipo, diretamente ao Sampaoli. A gente falou aqui de cultura. O Flamengo, ele não briga diretamente. Ele está brigando sempre pelo elenco, a gente está quase sempre no debate de se resolver esticar aqui a marcha, pode chegar. Agora, estamos em 2023. Em 2022 ele já não briga. Era até o papo nosso aqui na segunda-feira. Na segunda. Em 2021 ele já não briga. A última liderança foi em 2020. É o título. É a última rodada. Que pega ali perdendo para o São Paulo. Então, seria até injusto, acho que virar e falar, o Sampaoli poderia... Aí eu acho que tem que ser algo diferente. Porque todo treinador passou por isso dentro do Flamengo. O Dorival, que ganhou Copas. Quem não ganhou Copa, quem fez mau trabalho no segundo semestre e acabou dispensado. Agora... Eu acho que cabe, antes dessa mudança cultural, um papo também. Você não pode estar tão alheio a um campeonato nacional. Que é o que ocupa a maior parte do calendário. A gente está falando de 38 jogos. E aí você cai para outro papo. Mudar culturalmente. Um treinador que não tem um conhecimento de embalar uma temporada para chegar numa segunda temporada e falar, já aprendi que aqui a banda toca assim, dentro disso que o Jansen queria rodar mais e isso é um no risco, campeonato nacional ou na Copa, porque tem elenco para isso. Se você assume que, ok, meu elenco se mobiliza mais pelas Copas, então a gente... Isso ele assumiu. Dado uma determinada rodada do Campeonato Brasileiro, já que a gente não vai ter mais chance mesmo, não acho que tem que ser agora, eu acho que o Flamengo... É cedo, né? O Flamengo abrir mão do Campeonato... O Flamengo, com esse elenco, abrir mão do Campeonato Brasileiro... Mas é emblemático que ele fala... 16 rodadas, 16 rodadas e... Demais. Mas não é uma escolha racional. Mas em dado momento isso vai acontecer. Se as coisas não mudarem... Então, mas isso eu acho que não aconteceu de maneira alguma. Ele não deu nenhuma indicação disso, né, Zupa? Acho que assim, ninguém tá falando de abrir mão do brasileiro. Lembra da conversa sobre o Dorival ter escalado um time reserva contra o Palmeiras aqui no Allianz Parque e o Flamengo podendo se aproximar na tabela de classificação? Então, mas ali é diferente, desculpa. Imagina. Só rapidinho. Ali eu acho que é diferente porque aquele era o jogo dos pontos corridos com a característica do jogo de mata-mata. Então, assim, é aquele jogo dos pontos corridos que você olha como um jogo decisivo, e aí, enfim, se você talvez coloca o time principal, os caras que têm essa postura em jogos como o de hoje, e não dá pra ter, também é bom que se diga, não dá pra ter essa postura que o Flamengo teve hoje, a intensidade que o Flamengo teve hoje. Teve um momento que o Flamengo tinha 67% de posse de bola
e tinha, acho que eram 17 desarmes ou 15 desarmes contra 10 do Grêmio, o que é uma loucura, porque se você tá com a bola o tempo todo, você ainda tem mais desarme do que o seu adversário nessa proporção. É o que o São Paulo quer. É muita intensidade, é tudo que o São Paulo quer e não dá para ser assim todo jogo com o mesmo time. O que eu acho